tivesse sido que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E esses não moram com os homens. Então o rei muito se enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Oremos. Pai, nós clamamos em nome de Jesus. Continue falando conosco. Fala ao nosso coração pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito. Amém. Meus irmãos, o rei Nabucodonosor era o homem naquela época mais poderoso sobre a face da terra. Ele estava no 2º ano do seu mandato, 2º ano do seu governo. E ele, quando foi dormir, o seu coração começou a ficar perturbado, porque ele teve sonhos e ele ficou preocupado o que aqueles sonhos queriam dizer. No seu coração, aqueles sonhos indicavam alguma coisa em relação ao futuro e ele precisava saber a resposta. Essa preocupação com o futuro fez o rei reunir todos os seus magos, os seus sábios, os seus encantadores, para que eles lhe dessem a resposta do sonho que ele teve. Só que o rei dessa vez usou uma estratégia diferente. Ele pensou assim: se eu contar o sonho, eles vão combinar uma história para me enrolar. E eu quero saber a verdade. Eu quero saber realmente o que vai acontecer. Eu preciso ter uma resposta e eu não quero ser enganado mais com falsas palavras, com mentiras. Eu não quero. Por isso o rei estabeleceu a seguinte condição: eu só vou acreditar que vocês sabem realmente o futuro, o que vocês sabem realmente o que o meu sonho significa, se vocês disserem qual é o sonho e a sua interpretação. Aí os magos, os sábios, os encantadores da Babilônia ficaram arrasados. Como? Se o rei não me falar o sonho, como eu vou interpretar esse sonho? Isso não tem condições de resolver. Então eles pediram ao rei: por favor, rei, conte-nos o sonho. Se você nos contar o sonho, nós vamos dizer a sua interpretação. O rei falou novamente: olha, vocês querem me enganar. Ou vocês me dizem o sonho, ou eu vou mandar matar todos vocês e fazer a casa de vocês virar um monturo. Vou destruir tudo. E é interessante que essa irritação do rei era algo relacionado ao futuro. O que aconteceria no futuro? Porque o futuro geralmente promove medo. E quando nós temos medo em relação ao futuro, nós podemos ter várias reações. Uma das reações é raiva. Tem pessoas que, diante de uma ameaça, diante de um perigo, diante de algo que elas possam imaginar que pode vir sobre elas, elas começam a ficar extremamente irritadas. E acabam magoando, ofendendo as pessoas ao seu derredor, com medo do futuro. O que será que vai acontecer? Um medo muito grande. Outras pessoas, em relação ao futuro, no lugar de terem medo, elas ficam deprimidas, ficam muito tristes. Elas acham que o futuro vai ser algo terrível, e muitas simplesmente se entregam à tristeza profunda, desistem de fazer coisas. Outras pessoas ainda, diante desse medo, ficam paralisadas. Deixam de tomar atitudes, deixam de tomar qualquer tipo de ação, porque estão com muito medo do futuro. Essa era a situação que Nabucodonosor se encontrava. Muito medo realmente em relação ao futuro. Agora a palavra de Deus nos diz assim, lá no versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, pela direção de Deus, interpretando o sonho, dizendo para o rei qual é o sonho e a sua interpretação. Diz assim, Daniel 2, a partir do versículo 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Isto é, você estava dormindo e começou a pensar no futuro. O que vai acontecer depois disto? O que ocorrerá? Aquele, pois, que revela mistérios, se revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério,
não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Esse é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasses sobre eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram, em parte de ferro, e em parte de barro. Assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra, será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino, que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas esse mesmo subsistirá para sempre. Como que viste do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio das mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. O rei Nabucodonosor teve esse sonho. Daniel não apenas disse o sonho ao rei, mas também deu a sua interpretação. O sonho que Nabucodonosor teve era uma estátua gigantesca, com a cabeça de ouro, os braços de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de bronze. O que significa? Daniel já deu a interpretação para o rei. Ele estava descrevendo reinos que haveriam de existir sobre a face da terra. A cabeça de ouro era o reinado do próprio Nabucodonosor, o reinado da Babilônia. Depois dele, os braços de prata representavam o império que viria em seguida, que era o império persa. Depois, o quadril de bronze representava o império grego. As pernas de ferro representavam o império romano, com poder extraordinário.
essa interpretação do sonho de Daniel é praticamente comum entre todos aqueles que estudam a Bíblia. Cabeça de ouro, o reinado de Nabucodonosor. Os braços de prata, o Império Persa, que é o reinado que vem seguinte. O quadril de bronze representa o Império Grego, as pernas de ferro representam o Império Romano, com todo o seu poder. Basicamente, a revelação que Deus deu a Nabucodonosor e que Daniel interpretou, falava sobre os reinos que viriam sobre a face da terra. Todos esses reinos tinham uma característica marcante. Todos eram passageiros. Por mais poderosos que eles fossem, eles não durariam para sempre. Em outras palavras, a mensagem que Deus estava dando através de Daniel ao rei Nabucodonosor é o seguinte: por mais poderoso que você seja, o seu reino acabará. Depois dele virá um outro reino, depois outro e assim por diante. E a palavra de Deus, uma das marcas fundamentais de ensinamento que a Bíblia nos dá, é exatamente isso. Os reinos da terra são todos passageiros. Tudo aquilo que é oferecido sobre a face da terra, todos os privilégios, todos os poderes políticos, tudo que se oferece sobre a face da terra, tudo é passageiro. A palavra de Deus chega até mesmo a dizer que passageiro é tudo aquilo que é sobre a face da terra, inclusive a questão dos desejos. Olha o que a palavra de Deus nos diz lá no livro de 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, dos versículos 15 em diante. Diz assim a palavra de Deus ao nosso coração: não ameis o mundo. 1 João 2, a partir do versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Por mais que o mundo ofereça todos os tipos de desejos, procure satisfazer tudo aquilo que a pessoa sonha, acalenta no seu coração, tudo isso é passageiro. Tudo isso passa. Os irmãos podem observar que os prazeres, as situações que oferece no mundo são todos passageiros. Mas o texto diz que aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então a palavra de Deus revelada a Daniel mostra essa fragilidade do mundo. Tudo que há no mundo, tudo que existe no mundo é passageiro. E nesse sonho que Deus revelou a Nabucodonosor, tem um outro ensinamento muito interessante sobre os reinos do mundo. É o que nós vemos aqui quando ele interpreta os pés, em parte de barro e em parte de ferro. Versículo 43, Daniel 2, 43. Quanto ao que viste, misturado com barro de lodo, começando no versículo 42. Quanto aos artelhos dos pés, eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e outra será frágil. Um mundo em que as coisas mudam e um mundo que aparentemente é forte, mas ao mesmo tempo é extremamente frágil. E fala como que é essa fragilidade. Versículo 43. Quanto a que visse do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligará um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. O irmão sabe o que significa isso? São reinos que fazem alianças poderosas, mas são alianças que não são frágeis ao mesmo tempo. Por quê? Porque elas não se ligam em casamento. Hoje nós vivemos uma sociedade que os países o tempo todo fazem alianças comerciais. Nós temos o mercado comum europeu, nós temos lá o NAFTA, nós temos o Mercosul. São países que fazem alianças comerciais, alianças poderosas, muito fortes, mas os países não se unem, não se unificam. Nessas alianças nós percebemos força e fragilidade. Atualmente, nós percebemos na economia mundial, os países produtores de petróleo fizeram uma aliança atualmente. Aliança para reduzir a produção, a comercialização do petróleo para aumentar o preço do petróleo e gerar uma certa instabilidade mundial.
Então, isso é o tempo todo ocorrendo. Os irmãos têm acompanhado nos noticiários a questão da Síria. Os Estados Unidos e a Rússia fazendo uma aliança de paz na Síria, para tentar fazer um acordo entre os dois países. E toda hora que esse acordo se percebe o quê? A sua imensa fragilidade, força e fragilidade ao mesmo tempo. A palavra de Deus em o nosso coração nos ensina o seguinte, que toda essa sociedade que nós convivemos, ao mesmo tempo que ela é forte e também é frágil. E, nesse texto, nós aprendemos também o seguinte, Deus falando que haverá um reino, que na hora que tiver existindo essa instabilidade, um reino que será eterno, que é o reino de Deus, que é um reino que o Senhor cortará, que nós vemos aqui. Né? No final, o versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra com auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Esse reino, que será uma pedra que fará um grande monte dominar toda a terra, é o reino de Deus. É uma profecia que fala da volta de Cristo e do reino dele sobre todo o universo. Meus irmãos, é interessante nós observarmos o seguinte. Quando Deus fala, revela o sonho a Nabucodonosor, Deus mostra o seguinte. Olha, eu sou aquele que revela o futuro. Eu sou aquele que mostra o que há de vir. E é interessante observar o seguinte. Deus hoje nos revela o futuro? Deus nos revela o futuro? Não? O que os irmãos acham? Revela ou não revela o futuro? Sim. A palavra de Deus fala em relação ao futuro. A palavra de Deus diz assim, promessa de Deus a cada um de nós em relação ao nosso futuro. Nós podemos ter medo em relação ao futuro sobre diversas situações. O mundo que muda tanto, o mundo que é tão frágil, o mundo que aparentemente é forte, mas tem uma fragilidade enorme, e nós somos vulneráveis a tantas coisas que acontecem. A palavra de Deus vem ao nosso coração em relação ao futuro e nos diz assim, promessas de Deus a cada um de nós em relação ao futuro. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É o que Deus nos fala em relação ao futuro. Deus nunca vai nos deixar em situação alguma. Quando nós pensamos no futuro, às vezes nós também podemos ter medo, como Nabucodonosor teve medo. Nós podemos ficar perturbados em relação ao futuro, da mesma forma que ele ficou. Às vezes nós podemos ficar irritados, às vezes com medo e até deprimidos. Mas vem a palavra de Deus em relação ao futuro e diz assim para cada um de nós. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus nunca vai nos deixar. É uma promessa de Deus em relação ao futuro. Pode as coisas mudarem, pode a fragilidade do mundo nos abalar, pode muitas coisas acontecerem, mas a promessa de Deus continua intacta. Deus nunca, jamais vai nos deixar, Deus nunca, jamais vai nos abandonar. É uma promessa de Deus para cada um de nós. E a palavra de Deus fala muito em relação ao futuro. Nabucodonosor tinha muito medo em relação ao futuro e ele queria algo certo. Não queria ser enganado pelos magos que falariam uma mentira para ele. Nós também, como povo de Deus, quando pensamos em relação ao futuro, nós também queremos coisas certas, seguras. E a palavra de Deus fala muito em relação ao futuro. E uma das promessas de Deus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E na hora que nós passamos por uma adversidade, passamos por uma dor, passamos por uma tristeza, o que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus nos diz que nunca um sofrimento é eterno. Ele sempre passa. Essa é a promessa de Deus ao nosso coração.
Ele está sempre conosco, nunca vai nos deixar, e por mais forte que seja a nossa dor, sempre haverá alegria depois. Quando nós pensamos em relação ao futuro, Deus vem ao nosso coração e fala o seguinte, claramente, que quando nós partirmos para a eternidade, nós estaremos para sempre com Ele. Nós não precisamos ter medo, de forma nenhuma, qualquer tipo de medo, em relação à morte. Porque Jesus já venceu a morte. E quando nós partirmos, nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. A palavra de Deus tem muitas e muitas promessas em relação ao futuro. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Está relacionado o quê? Ao futuro. Nada vai me faltar. A palavra de Deus nos dá muitas promessas em relação ao futuro para acalmar e fortalecer o nosso coração nos momentos difíceis. Nabucodonosor estava com muito medo. Estava muito inseguro. Ficou com muita raiva. Começou a perder o controle da sua vida. E Deus, através do seu servo Nabucodonosor, revelou o futuro para ele. Olha, o futuro haverá mudanças. No futuro haverá reinos que aparentemente serão fortes, mas frágeis. No futuro, Deus reinará sobre toda a terra. E Deus, da mesma forma, fala ao coração de cada um de nós nesta noite. O futuro, eu sempre vou estar com você. Eu nunca vou te deixar. No futuro, eu estarei sempre ao seu lado. No futuro, eu vou continuar cuidando de você. Eu nunca vou te deixar. Meus irmãos, a palavra de Deus ao nosso coração sempre nos levam, sempre nos convidam a confiar totalmente em Deus em relação ao nosso futuro. Totalmente. A palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 8, quando o apóstolo Paulo fala assim, estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, poderão me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa certeza em relação ao futuro, essa confiança que Deus estará sempre conosco, tem o poder de mover a nossa vida, mobilizar a nossa vida. Quando nós confiamos totalmente em Deus, no cuidado, na proteção de Deus, a nossa vida assume uma outra dimensão. Nós começamos a fazer escolhas de acordo com a palavra de Deus. Nós começamos a caminhar mais seguros, sabendo que Deus está cuidando de nós. Nós sabemos que no momento de tristeza, no momento de dor, Deus ouve a nossa oração e Deus nos atende. Meus irmãos, na história de Daniel, na Babilônia, algo nos chama muita atenção. Daniel capítulo 1, versículo 21. Daniel começou a sua experiência como jovem na Babilônia, na época em que Nabucodonosor governava. E a palavra de Deus diz assim, Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Sabe o que significa? Daniel, ele continuou exercendo a sua influência, o seu poder, a sua confiança em Deus, diante de todas as adversidades, na época do rei Nabucodonosor. Quando ele morreu, na época do segundo rei, Belsazar, quando ele morreu, no rei Dario, até o rei Ciro. A Babilônia foi instável, houve várias mudanças de governo, mas Daniel foi o ponto de estabilidade, porque ele confiava plenamente em Deus. Quando nós confiamos em Deus, as tempestades vêm, as dificuldades vêm, mas com a nossa força que vem do Senhor, nós vencemos as dificuldades, vencemos as batalhas, porque Deus está conosco. A tal ponto que a palavra de Deus sempre nos convida, sempre nos exorta, sempre nos chama a confiar totalmente e absolutamente em Deus. Porque é Deus que governa todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz isso lá no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 4, o versículo 16. Hebreus 4, 16.
Se é o nosso Deus que governa todas as coisas, se é o nosso Deus que nos promete tantas e tantas bênçãos, se é o nosso Deus que nos promete estar sempre conosco, sempre nos fortalecendo, sempre ao nosso lado, a palavra de Deus nos chama, nos convida o tempo todo a fazermos isso. Hebreus 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Achegarmos, nos aproximarmos, ficarmos bem perto do nosso Senhor, confiadamente, junto ao trono de graça. O nosso Deus governa sobre um trono. Sobre todo o universo é o nosso Deus que exerce o seu poder, o seu domínio. Mas o trono que Deus governa não é um trono baseado em méritos, algo que nós possamos merecer de Deus. O trono de Deus não é um trono de graça, é um trono de misericórdia. É um trono que Deus nos abençoa, não porque nós merecemos, nos abençoa porque Ele nos ama. Porque Ele cuida de nós com todo carinho, está sempre conosco. Junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça e socorro em ocasião oportuna. Nessa noite, o Senhor nos convida a nos achegarmos ao Senhor. O que pode estar provocando medo no seu coração em relação ao futuro? Tristeza, às vezes você pode até estar irritado, até passar por situações difíceis, mas nessa noite o Senhor te convida a você se aproximar dEle, a confiar nele. Ele nunca vai te deixar. Se aproxime do trono do Senhor. Coloque diante dele toda a sua tristeza, toda a sua dificuldade, toda a sua angústia, porque ele tem cuidado de você. Ele vai te auxiliar, ele vai te socorrer. Deus nunca vai te deixar. Deus nunca vai me deixar. Deus nunca vai nos abandonar. Ele estará sempre conosco. Nós estaremos agora orando ao nosso Deus, colocando diante dele as nossas necessidades, tudo aquilo que nós almejamos. Lá no Salmo 40, no versículo 1, Deus fala assim ao nosso coração. Salmo 41.